iniciando aí nossa primeira aula online, tá? E aí, como é que nós vamos trabalhar a partir de hoje? Eu já falei isso para vocês lá quando nós terminamos o ano passado, né? Nós finalizamos aí o ano passado. Eu falei para vocês como é que seria este ano, tá? Então, esse ano as aulas elas serão divididas em um pedaço online, um pedaço presencial, onde as aulas online elas vão ser no mesmo dia, mesmo horário. Então, toda segunda-feira, das 13 às 14, vocês estarão fazendo aula online, das 16 às 17. 16 às 17, vocês vão estar fazendo aula online e depois, né, vai ficar agendado para toda terça-feira, das 17 às 18, vocês fazerem a parte presencial. Lembrando a todos que para poder assistir a aula presencial, vocês terão que, o responsável terá que vir à escola e preencher lá a autorização, né? Alguns responsáveis já entraram em contato comigo, que não puderam vir à reunião, entraram em contato para que possam né, tá preenchendo. Então, não pode esquecer isso aí. Outra coisa, pessoal, é com relação a quando vai vir. É o seguinte, eu só posso atender 4 alunos por vez. Então, não esqueçam que tem que ser agendado também, tá? Então, não pode se esquecer disso aí, tá? Ah, professor, eu não vou querer fazer a aula presencial, eu vou ser prejudicado de alguma maneira? Não, pessoal, tá? Você não vai existir prejuízo algum, tá bom? Porque, né, se você não quiser fazer a aula presencial, você pode simplesmente fazer a aula online do mesmo jeito que nós estamos fazendo. E aí, galera, o que vai acontecer? Como nós vamos resolver a parte, né, de quem não veio? O presencial vai fazer só a parte prática, então não vai ser nada novo, tá? Professor, mas então, quando eu resolver voltar ao normal, eu vou perder isso aí? Não, evidente que não. Evidente que vocês vão ter esse conteúdo, tá bom? Assim como alguns outros conteúdos que nós já tivemos e que faltou a parte prática. Vocês podem ficar tranquilos. Bom, hoje iniciamos livro novo, livro de número 9, né, o livro de estrutura de redes. É um livro bem legal. Vocês vão ver que tem bastante coisa para falar, tem bastante coisa para vocês fazerem, principalmente, né? Então, são coisas assim que a gente, além de ir conhecendo no dia a dia, né, de aula, vocês vão notar que são coisas que vão fazer com que vocês evoluam muito, tá? São coisas bem legais e que vão fazer com que vocês tenham uma evolução muito grande, tá bom? Esse livro é muito importante, tá? Principalmente porque ele vai falar da parte da estrutura de cabeamento, toda essa parte de IPs, tá? São todas partes que são mais complexas de entendimento, principalmente para quem não tem assim uma facilidade em entender essa parte de redes. Às vezes tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldades no entendimento de redes, essa parte vocês vão precisar pegar bem, tá? Então, peço a vocês que procurem aí prestar bastante atenção no que a gente está falando, para que vocês tenham um conhecimento cada vez maior, tá bom? Para que vocês consigam ter ali um aproveitamento melhor dentro do curso de vocês, tá? Uma das coisas também que vocês vão ver neste livro é que nós vamos fazer um pouco de desenho, né? Tem os desenhos das estruturas de redes e é bem legal esses desenhos, principalmente porque eu mostro para vocês que são coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, no meu dia a dia de trabalho, eu procuro fazer esses mesmos desenhos, não igual, mas
alguma parte desses desenhos, e aí a gente consegue ali, né, ter uma estrutura ou uma pré-estrutura do que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Então, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma rede, primeiro faço um desenho dessa rede, e com base nesse desenho, eu consigo configurá-la. Então, primeiro eu tenho essa rede aí, eu vou fazendo ela, vou desenhando a estrutura dela, e depois eu vou tentando melhorar ela. Tá? Então, sempre que vocês precisarem, é lógico que depois, quando vocês vão conhecer também alguns programas que fazem isso, existem alguns softwares que nos auxiliam, tá? Mas existem também, grande parte das coisas é desenhado à mão, até porque quando você está no seu cliente, né, você tem ali uma proximidade bem maior do que você precisa fazer, tá bom? Bom, galera, então essas são as aulas, né? No livro estão programadas 6 aulas, mas vocês vão notar que as aulas são divididas. Então, nós temos uma divisão de aulas ali, tá? E essa divisão que nós vamos fazendo, nós vamos conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Tá? Então, nós vamos fazendo a divisão de aulas ali para que vocês possam ter um entendimento cada vez maior. Conforme eu expliquei para vocês, é um assunto novo, né? Grande parte de vocês, às vezes, não tiveram um contato tão grande com esse assunto, então, por isso que nós vamos trabalhar de maneira que vocês possam ter um entendimento cada vez melhor, tá bom? Bom, galera, então, o objetivo desse livro é traçar um panorama de redes para vocês e traçar principalmente o que são as coisas mais utilizadas quando nós vamos fazer um cabeamento estruturado. Uma das coisas que nós mais debatemos quando o assunto é redes é como as redes evoluíram, desde a primeira versão até hoje, mas principalmente como a comunicação evoluiu. Como assim, pessoal? Desde que o homem se entende, né, surgiu, ele sempre tentou se comunicar. Num primeiro momento, ele se comunica através de desenhos lá, né? Depois, a invenção da escrita, o papel, começa a ter as publicações em livros, né? Depois vem os jornais, que viveram por muitos anos, hoje ele já está entrando numa rota de extinção. Depois começa a vir o boom da internet, né? E cada um ele vai matando, vamos pôr entre aspas, o seu concorrente, né? Ele vai deixando o seu concorrente ali para trás, tá? Vai deixando ali, né, o que você tem como concorrência, né? No caso, por exemplo, quando surgiam as publicações de livros, o jornal, que ele é diário, ele torna a comunicação mais rápida. Depois, pessoal, quando surge o e-mail, né, ele torna muito mais rápida a comunicação. E hoje, a comunicação é em tempo real. Hoje nós temos ali a comunicação feita, o que a gente chama de real time. É o que fez o jornal quase deixar de existir. O que fez o jornal quase deixar de existir foi esse tipo de comunicação, né? Foi você ter uma velocidade muito maior em se comunicar. Por quê? Porque foi exigido isso aí. Começou a se exigir ter uma velocidade de comunicação muito maior, tá? E por que isso foi, né? Por que começou a ter essa exigência? Porque, por exemplo, as pessoas hoje, você não vê uma naturalidade em consumir um jornal. Por quê? Porque hoje a internet, ela já te dá a notícia. O jornal, até ele chegar, a notícia já é de ontem. Tinha até uma música antiga que ela falava isso, né? O jornal de ontem com notícias de anteontem. Então, o jornal, ele fez que a notícia ficasse velha. Então, por isso, né, por estar sempre buscando essa evolução, que aí os meios vão mudando,
tá? E nós já debatemos no início do outro livro como as redes surgiram, né? É evidente que tem outras respostas para o surgimento das redes, mas o que a gente mais entende por redes assim é, primeiro, a ARPANET, né? Então, primeiro foi esse projeto ARPANET, né? Que ele surge para que pudesse ali, na época da guerra, ter uma comunicação mais rápida, né? Então assim, à primeira vista, as redes elas surgem pro destino militar, né? Depois, ela vai crescendo e vai se vendo que aquilo, o investimento nessa melhoria tornaria as coisas muito melhores, tá? O governo americano ele fica nesse projeto durante cerca de 20 anos aproximadamente, né, financiando, depois ele sai, porque aí entram grandes empresas. O boom também vem em 91, quando os Estados Unidos liberam o protocolo TCP/IP para o mundo, né? Então, isso fez com que, né, se conseguisse evoluir cada vez mais, tá? Outra coisa que fez parte da evolução também foi o fato de que o próprio hardware começou a evoluir muito. A princípio, o hardware era muito caro, o computador era muito caro, não era qualquer pessoa que podia ter acesso ao computador, então por isso a evolução foi mais lenta. Depois, hoje em dia, o hardware barateou, ele está ao alcance de todo mundo, aliás, né, é muito simples de se pensar. Hoje você tem ali a internet na sua mão, né, algo que era inimaginável há alguns anos atrás, tá? Bom, e outra coisa que nós vimos também foi como as redes elas podem ser classificadas. Então, elas podem ser classificadas pela sua distância, pela sua topologia, que é o método organizacional, pelo seu protocolo, que é o meio de comunicação, e por sua interface, que é o meio de transmissão, por exemplo, LAN, WAN e assim por diante, tá? E as redes elas podem ser classificadas em vários tipos, aí é por sua distância, né? Distância de transferência, que vai desde uma PAN, que é uma rede pessoal, por exemplo, um Bluetooth, que é uma rede de curta distância, até uma WAN, que é a própria internet. Então, tem esses parâmetros aí. A LAN é a rede local, por exemplo, a rede da nossa casa. Uma MAN é uma rede metropolitana, que é, por exemplo, uma rede que abrange uma cidade inteira. Tá? Então, essas são as configurações e as diferenças, tá? Pessoal, vamos no nosso primeiro exercício de hoje aí. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês, que a gente precisa ser rápido hoje para poder fazer. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal? Já deu tempo aí, né? Bom, galera, então, o que nós estávamos falando? Continuando com as redes, nós podemos falar um pouco também sobre as arquiteturas, né? Essas arquiteturas, elas são a arquitetura cliente-servidor, que é um tipo de arquitetura que vai ter uma máquina gerenciando a sua rede. Então, esse tipo de arquitetura cliente-servidor, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Então, vai ter um computador que vai gerenciar ali a rede toda, tá? Então, toda a informação, ela vai trafegar por dentro desse computador, tá? E temos também o tipo de rede ponto a ponto, onde a informação ela vai caminhando de pontinho a pontinho até chegar no destino final, tá bom? Então, ele vai indo de pontinho a pontinho até chegar ao destino que você vai querer alcançar, tá? Uma das coisas que nós temos que levar em consideração é que rede ponto a ponto, ele não quer dizer só um computador, por exemplo, tá, pessoal? Às vezes as pessoas têm um engano de achar que uma rede ponto a ponto é apenas quando tem computadores envolvidos. E não é assim. Uma rede ponto a ponto, por exemplo, ela pode ser a rede da sua casa. Quando você, num exemplo simples, quando você usa um roteador. O seu roteador, ele não pode ser tratado como um servidor, tá, pessoal? O seu roteador, ele é apenas um dispositivo que, no nosso caso, funciona como gateway. E o que quer dizer esse gateway? É o que vai fazer a interpretação das ações dentro da rede. Então, dentro da sua rede, vai ter um interpretador de ações, e esse interpretador, no caso de uma rede doméstica, vai ser o roteador, tá? Então, eu não posso chegar e chamar o meu roteador que está lá na outra ponta de servidor, tá bom? Ele não é um servidor dentro da nossa rede, ele é apenas um gateway, ele é apenas um dispositivo que vai auxiliar nas configurações dentro da nossa rede. Então, ali, por isso, a nossa rede de casa é uma rede que nós chamamos de ponto a ponto, tá? Bom, outra coisa que nós já falamos também é sobre o nosso padrão de rede, né? O padrão Ethernet, que é o padrão que é o mais usual, é aquele que tem o cabinho de rede lá. Então, por exemplo, no nosso caso, é o padrão RJ45, né? No caso que nós usamos aí. E o que vocês estão vendo, e já foi explicado para vocês algumas vezes, é que este padrão também, pessoal, ele pode ser padrão megabit ou gigabit. O que isso quer dizer? Padrão megabit ou gigabit, tá? Ele quer dizer o seguinte, galera. Quando você tem uma rede megabit, ele vai transportar 100 megabits por segundo dentro da rede. Quando você tem um padrão gigabit, ele vai transportar 1000 megabits dentro de uma rede. Pessoal, uma das coisas que vocês têm que levar em consideração é que isso não é velocidade de internet, tá? Às vezes eu vejo muito as pessoas acharem que a minha internet é de 1 giga, porque viu na placa de rede lá 1000 megabits. E não é assim, tá, galera? Não é dessa maneira. Então, vocês têm que ter o conhecimento que quando está lá é velocidade de rede. É lógico que isso faz com que tenha menos ruídos. Então, toda vez que vocês ouvirem falar o termo ruído dentro da sua rede, nós estamos falando de algum tipo aí de problema. Então, quando tem um ruído, né, a rede está com ruído, ela está passando por algum problema, alguma coisa que fisicamente faz com que essa rede deixe de funcionar de maneira correta, tá bom? Então, isso quer dizer um ruído. E uma rede gigabit
ela consegue trabalhar ali de maneira muito melhor e muito superior a uma rede megabit, por exemplo, tá? Bom, e o servidor, igual eu falei para vocês lá há pouco, o servidor ele é um gerenciador. Então, é uma máquina que vai gerenciar as conexões de rede. Não só as conexões de rede, como tudo o que está conectado a ela. Então, por exemplo, tem alguns servidores que, além dele gerenciar a sua rede, ele gerencia os serviços também. Então, você vai conseguir ali fazer com que os seus serviços trafeguem de maneira bem melhor, tá? Eu posso usar um computador meu, eu tenho um computador pessoal na minha casa, eu posso usar esse computador como servidor? Pode, não é recomendável, né? Então, não é recomendável fazer isso. Por quê? Porque se você pegar um computador que não foi produzido para trabalhar como servidor, tá? O que pode acontecer é você ter alguns problemas dentro da sua rede. Como, por exemplo, ter erros de funcionamento, ter alguns problemas, principalmente na parte de tráfego de dados. É lógico que isso aí nós falamos para redes grandes. Então, por exemplo, às vezes você tem uma rede de trabalho bem grande, né? E aí essa rede não começa a dar gargalo, como se fala, começa a apresentar alguns tipos de erros, né? O que nós podemos fazer nesses casos, né? É colocar um servidor melhor. Se você pôr a máquina da sua casa, principalmente um desktop comum, você vai notar que não vai funcionar direito, tá? E os servidores, eles têm alguns que são mais utilizados. Por exemplo, servidor DHCP. Qual que é a função dele? A função dele é lançar IPs automáticos na rede. Ele filtrar, ele gerenciar as máquinas, né, ou gerenciar os dispositivos e fazer com que esses dispositivos consigam trabalhar de maneira melhor dentro da rede. Então, ele vai conseguir atribuir números automaticamente, né? Isso faz que você tenha uma organização melhor dentro da rede. Servidor de DNS, é um servidor de domínio. Ele transforma o número de IP em nomes. É mais fácil você escrever um nome para achar algo dentro de uma rede ou dentro da própria internet do que você escrever um número de um IP. Vai ter muito mais trabalho. E o proxy é uma máquina que ela é usada como hospedeira ou fazer uma interface, né? Por exemplo, quando você necessita aí de fazer um filtro, né? Você usa um proxy para poder passar por esse filtro. E o host é o hospedeiro. O host existem basicamente dois tipos. O host, a grosso modo, é uma máquina. E esse computador, ele pode ser tanto uma máquina comum da sua rede, né, lá dentro da sua rede, ela pode servir como host, ou então, em algum caso específico, ela pode ser um host de internet, que, por exemplo, vai armazenar a sua página. Um exemplo mais simples, tá? Então, vamos para o nosso segundo exercício. Bem rapidinho aí, por favor. Vai lá.
Vamos lá, pessoal. Deu tempo aí, né? Bom, galera, então, outras coisas que nós já vimos também, uma é a questão do endereço de MAC. O MAC address é o endereço da sua placa de rede. Então, o endereço aí da sua placa, o endereço que a sua placa vai ter, né, quando você vai utilizar ela. Então, toda placa tem um endereço de MAC, e esse endereço, pessoal, ele é um endereço único, e uma das coisas que nós temos que levar em consideração, principalmente, é com relação se ele pode ser alterado. O endereço de MAC ele não pode ser alterado, apesar de que, às vezes, ele é modificado, tá bom? Então, às vezes, você consegue fazer alguma modificação nesse endereço aí de MAC. Na verdade, não é uma modificação, mas você faz usa um outro endereço para você não poder ser reconhecido, tá? Outra coisa, existem algumas portas. O que são essas portas da internet? Essas portas, pessoal, são os locais de acesso. Então, cada porta ela é responsável por alguma coisa, tá? Então, cada porta ela vai fazer algo. Então, tem que tomar muito cuidado quando você abre uma porta. Por quê? O que pode acontecer? Pode acontecer de você deixar uma porta aberta e aí, por exemplo, eu sempre falo tomar cuidado com o serviço de peer-to-peer. Né? O que quer dizer o peer-to-peer? São serviços que você tenta baixar alguma coisa. Né? E aí, esse serviço ele vai deixar uma porta aberta. Então, deixando uma porta aberta, você sabe que você pode ter problemas. Se acontecer, por exemplo, de alguém ali com má índole acessar a sua porta, tá? Bom, outra coisa que nós vimos também foi a questão do IP. Então, o IP, ele pode ser IPv4, é um endereçamento de 32 bits, né? Então, ele é um endereçamento simples, tá? Hoje ainda é muito usado nessas redes domésticas, tá? Ou ele pode ser um IPv6. O IPv6 hoje ele é mais usado na internet. Ele é um endereço de 64 bits, então você não tem ali um problema de terminar o seu endereçamento, né? Terminar o endereçamento de IP acontece bastante, principalmente, pessoal, quando nós estamos pensando em usar um endereçamento de 32 bits. Por isso que o IPv4 hoje ele não é mais usado na internet. E por que ele é usado na nossa residência? Porque nós já vimos lá, principalmente com relação às máscaras, que você pode ter um número absurdamente grande aí, residencialmente falando. Não há a necessidade, né, de você utilizar, né, um endereço de IP de IPv6, tá? Então, não tem essa prioridade de uso. Outra coisa, pessoal, que nós temos que tomar cuidado também, é quando nós formos configurar a nossa rede. Quando for fazer a configuração da nossa rede, devemos tomar bastante cuidado, porque às vezes as pessoas não colocam o endereçamento de IP de maneira correta, e aí você pode vir a acontecer de você ter ali, você ter um conflito de IP dentro da sua rede. Então, ter um conflito de IP dentro da sua rede vai fazer com que você tenha problemas e principalmente pode acontecer de você derrubar a sua rede, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Às vezes as pessoas vão fazer ali, configurar os endereçamentos e aí ele pode vir a te dar problemas, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom, galera, então,
Esses são os exercícios aí para vocês fazerem em casa, vocês fazerem já, né? Nós temos 1 hora ainda aí, tá? Então, para quem for fazer apenas online, a gente vai voltar só semana que vem, tá? Quem for fazer a parte no presencial, não esqueçam de me mandar mensagem, por favor, tá? Não esqueçam disso aí, tá? Então, pessoal, por hoje a gente vai parando aqui. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau, galera.